importantes de delegação de serviços públicos. Vamos destacar algumas diferenças. Primeira diferença quanto à natureza jurídica. A concessão é um contrato, portanto é bilateral, e a permissão é um ato unilateral, discricionário e precário. Então, concessão é contrato bilateral, permissão é ato unilateral, discricionário e precário. Segunda diferença. A segunda diferença é quanto ao beneficiário. A concessão só pode favorecer pessoa jurídica. A permissão pode favorecer pessoa física ou pessoa jurídica. Quanto ao prazo, concessões são sempre outorgadas em prazo determinado. O prazo pode ser enorme. As concessões de televisão, por exemplo, duram décadas. O prazo pode ser enorme, mas ele sempre existe. Permissão não. A permissão pode ter prazo indeterminado. Não é que terá prazo indeterminado. A permissão pode ter prazo indeterminado. Enquanto a concessão sempre tem prazo determinado. Penúltima diferença, a concessão exige uma lei específica para que ocorra a decisão de prestar um serviço via concessão de serviço público. Essa decisão tem que ser tomada pelo legislador, é necessário uma lei específica, ao passo que, no caso da permissão, basta uma autorização legislativa. E a última diferença é quanto à modalidade de licitação. Para a outorga de uma concessão, é necessária a licitação obrigatoriamente na modalidade concorrência. Então, concessão é por concorrência. Permissão não. Permissão exige licitação, mas em qualquer modalidade. Legal, gente? É isso. Temos mais uma pergunta. Essa pergunta veio da nossa telespectadora, Thaís N. Lopes. A Thaís N. Lopes, que é de Brasília. Um abraço a todo mundo aí do Distrito Federal. Vamos à última pergunta de hoje. Cai aqui pro Mazinha. Professor Maza, o que são parcerias público-privadas? Meu querido, parcerias público-privadas são uma das espécies mais importantes de contrato administrativo. Vamos relembrar qual é a lógica das PPPs, parcerias público-privadas? As PPPs são contratos administrativos com repartição objetiva dos riscos. Contratos celebrados entre um particular, o parceiro privado, e o Estado, que é o parceiro público. As PPPs são um tipo de concessão com duração entre 5 e 35 anos, objeto de valor superior a 20 milhões de reais e criação de uma sociedade de propósito específico para administrar a parceria. Há uma dica que eu não falei no primeiro bloco, uma dica importante. Essa sociedade de propósito específico, que é criada após a celebração da PPP, não pode ter maioria de capital votante na mão do Estado. A maioria do capital votante da sociedade de propósito específico tem que estar na mão da iniciativa privada. Sabe por quê? Porque se o Estado detiver a maioria do capital votante, a sociedade de propósito específico vira a sociedade de economia mista. Ela passa a se incorporar à administração pública indireta, e não é desejo de ninguém. Não é desejo de ninguém que a sociedade de propósito específico encarregada da gestão da parceria público-privada seja uma entidade da administração indireta. Então lembra, sociedade de propósito específico não pode ter maioria de capital votante na mão do Estado, tem que estar com os particulares. Não saia daí, falta ainda um bloco do nosso programa, nós vamos ver como esse assunto contratos administrativos já caiu na história do exame de ordem. Você não é louco de trocar de canal. Até daqui a pouquinho. Voltamos então com o terceiro bloco de hoje, o X da questão. Você viu que hoje nós respondemos perguntas de telespectadores, perguntas que foram mandadas de todo o Brasil. Nós recebemos muita pergunta aqui pelo nosso endereço de e-mail, provafinal@lfg.com.br. Eu recebo também muitas perguntas pelo meu site, pelo Twitter. Se você digitar meu nome num site de busca, você vai encontrar
o endereço do meu site, do meu Twitter, e hoje nós selecionamos essas 5 perguntas sobre contratos. E eu gostaria de aproveitar a oportunidade para agradecer os nossos alunos aqui de São Paulo, 5 alunos que gravaram essas perguntas, porque as perguntas vieram de fora e os telespectadores não puderam vir aqui para São Paulo fazer a leitura. Obrigado aos nossos alunos que colaboraram bastante conosco. 2 perguntas do exame de ordem. Vamos lá, ó. Primeira pergunta, produção. Na tela. OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. A Lei 8666/93 assevera que o contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos e supressões que se fizerem necessárias nas obras, serviços, bem como na reforma de edifício ou de equipamento. Bom, acerca deste assunto, assinale a opção que apresenta respectivamente o percentual de acréscimo ou supressão que o contratado é obrigado a aceitar nos contratos de obra. Olha, gente, eu falei disso, hein? Contratos de obra, serviços e compras e o percentual para reforma de edifício ou equipamento. Então, contrato de obra, serviço e compra e o percentual para reforma de edifício e equipamento. Vamos lá para as alternativas, produção, imagem na tela. Letra A, 25% e 50%. Letra B, 25% e 75%. A letra B está descartada, gente. A letra B está descartada porque não há esse percentual de 75%. Letra C, 50% e 25%. E letra D descartada também por causa desses 75%. A alternativa certa é a alternativa A. No caso de compras, o percentual é de até 25%. No caso de reformas de edifícios, até 50%. Não se esqueça que o enunciado da questão deixou bem clara aqui uma informação importante. Esses limites são limites para mais e para menos. São os limites de acréscimo e supressão. Então eu posso acrescentar até 25% e suprimir até 25% para objetos comuns, para compras normais. Eu posso acrescentar até 50% e diminuir até 50% para as demais hipóteses. Então, lembra daquele comentário que eu fiz. É possível ultrapassar esses limites de 25% e 50%? Olha, eu posso ultrapassar o limite para diminuição. Eu posso diminuir além dos 25% e 50%, com a anuência do contratado. Aumentar além dos 25% e 50% é impossível. Então, vamos relembrar qual que era aquela lógica. Dentro desses limites, o aumento ou diminuição será feito em caráter unilateral e o contratado é obrigado a aceitar. Se for uma diminuição além do limite, só com anuência do contratado. Agora, acréscimo, aumento além do limite, em nenhuma hipótese. Gente, vamos ver qual que é a segunda pergunta de hoje. Vamos lá, imagem e produção, na tela. OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. A respeito dos contratos administrativos, assinale a opção correta. Vamos para as alternativas, produção. Letra A. Os contratos administrativos diferenciam-se dos demais contratos privados no que se refere às chamadas cláusulas exorbitantes, como a cláusula que autoriza a administração a impor penalidades administrativas. Olha, gente, tá com cara de ser essa, hein? Eu só não vou assinar lá porque eu tenho que ler todas antes. Mas essa A está simpática, mas ela está muito simpática, hein? Vamos para as outras então. Letra B. Como os contratos administrativos também se submetem ao princípio da formalidade, eles devem ser obrigatoriamente escritos. Eu não falei que caía isso, gente? Contrato administrativo tem que ser
obrigatoriamente